Fala meus amigos, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de matemática da Consultoria Educacional Conteúdo. E hoje com vocês eu vou iniciar o conteúdo de fatoração. Fica comigo e a gente já vai direto para a tela. Bom, quando eu falo de fatoração, eu estou falando de multiplicação ou de uma outra forma que eu posso escrever um número a partir de uma multiplicação, pois fatores são elementos de uma multiplicação. Portanto, de que forma eu poderia escrever aqui o 6? O 6 eu posso escrever a sua representação própria como o número 6 ou escrever 2 vezes 3. Ah, tá aí. 2 é um fator e o 3 é um outro fator de multiplicação. Bom, o 10 também pode ser 2 vezes 5, onde o 2 é um fator e o 5 outro fator. Ou 15, 3 vezes 5. Percebam que o 6, o 10 e o 15 são números aleatórios que eu peguei simplesmente para demonstrar uma nova possibilidade de escrever o número 6, o 10 e o 15 a partir de fatores de multiplicação. Bom, existe na fatoração ou na multiplicação um elemento surpresa, na verdade um elemento neutro. Por que elemento neutro? Que é o 1, porque ele não interfere na multiplicação. Qualquer número que você multiplicar por 1 vai dar qualquer número. Se multiplicar uma batata por 1, dá uma batata. Se multiplicar 10 batatas por 1, dá 10 batatas. Beleza? De que forma eu posso escrever o número 6? Colocando ali o número 1 como elemento neutro. Bom, o 6 eu posso escrever ele assim, ó. O 6 é simplesmente 6 ou 6 vezes 1. Percebam que o 1 não interferiu em nada aqui. 10. Como que eu posso escrever o 10? O 10, posso escrever simplesmente a sua representação, o 1 e o 0 ali do ladinho, né? Ou 10 vezes 1 também não vai interferir em nada, pois o 1 é elemento neutro. 15. O 15 é 15 vezes 1. Eu costumo falar que o 1 não fede nem cheira, né? Porque ele não interfere em nada na multiplicação, e somente na multiplicação. Elemento neutro, somente na multiplicação. Não, nada a ver com as outras operações. Estou falando simplesmente aqui de fatoração, e fatoração envolve muito multiplicação, tá bom? Seguimos. Bom, fatorar números, aqui eu tenho que ficar atento, pois existem outras possibilidades de escrever os números, de representar os números, como eu falei anteriormente. Uma outra forma de representar o número 30, que tem uma perguntinha, né? Utilizando multiplicação, de que forma podemos representar o número 30? Bom, eu já havia falado ali na tela anterior para vocês. Então vamos lá. Posso escrever o 30 da seguinte forma: 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 dá o nosso 30. Escrever 30 nesta representação numérica ou escrever 2 vezes 3 vezes 5 é exatamente a mesma coisa. Agora, notem que o 2, o 3 e o 5 não são os únicos fatores de 30. Ok? Olha só, eu tenho outros fatores. Além do 2, do 3 e do 5, eu tenho o 1 como fator, porque 30 dividido por 1 dá 30, e 30 vezes 1 é o 30. Eu tenho o 2 como fator, porque 30 dividido por 2 dá 15. Ué, e 2 vezes 15 dá 30, então o 2 é fator. O 2 e o 15, já adiantei, né? Bom, o 2, o 3, porque 3 vezes 10 é 30, certo? O 3, o 5, porque 5 vezes 6 é 30, o 5, o 6, porque 6 vezes 5 dá 30, o 7 não, o 8 não, o 9 não, o próximo é o 10, 10 vezes 3 dá 30, depois temos o 15, 15 vezes 2, 30, e o próprio 30, 30 vezes 1, que também dá 30. Vamos confirmar isso que eu acabo de falar para vocês? Vamos utilizar
todos esses termos representando o número 30? Vamos lá. O 30 é a mesma coisa que 1 vezes 30. Então, já utilizei o 1 e já utilizei o 30. O 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15. Opa, já utilizei o 2 e também já utilizei o 15. Só estou mostrando para vocês, tá? O 30 é 3 vezes 10. Só estou mostrando que existem outros fatores que não são o 2, o 3 e o 5. Mas o 2, o 3 e o 5 são extremamente importantes. Percebam que eles são números primos e já já eu vou falar disso. E o 30 aqui eu ainda posso escrever de que forma? 5 vezes 6. Não é verdade? 5 vezes 6. Ou ainda, se quiserem, 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Uma outra possibilidade. Vamos para o próximo slide. Fatoração e o teorema fundamental da aritmética. Bom, aí entra os números primos. O que é que sustenta esse teorema? Ele diz o seguinte: com os números inteiros positivos maiores que 1, maiores que 1. O 1 não entra nessa brincadeira, fechou? Podem ser decompostos num produto de números primos. Eu preciso definir o que é número primo. E número primo é aquele número em que tem apenas dois fatores, o 1 e ele mesmo. E por que que o 1 não é número primo? Porque o 1 é o próprio fator. Então seguimos. De que forma eu posso escrever o 10? A partir de números primos. Bom, lembrando, então, quais são esses números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. O 10, escrevendo ele a partir de números primos, será 2 vezes 5. O 2 é primo. O 5 também é primo. O 20, de que forma eu posso escrever ele somente a partir de números primos? 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5, isso dá 20, beleza? Bom, 30. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. E o 60? O 60 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 já deu quanto? 12, né? E 12 vezes 5 também dá o 60. Fechou. Eu escrevi o 10, o 20, o 30, o 60 e qualquer outro número que fosse maior que 1. Beleza? Fechou aqui então. Peguei o 10, o 20, o 30 e o 60 como números aleatórios somente para comprovar ou sustentar o teorema fundamental da aritmética. Pois bem, e aí é que vem a decomposição a partir de fatores primos. Por exemplo, eu coloquei o 30 e o 60 aqui ao lado para que a gente pudesse fazer essa decomposição. Você vai começar a decompor a partir do menor número primo, que no caso é 2. E tem aí uma informação também que o 2 é o menor número primo e o único que é par. Importante, tá? Bom, vamos lá então. 30 dividido por 2 dá 15. Eu não consigo mais dividir o 15 por 2, porque não vai dar um resultado exato. Então o 15 agora, o próximo divisor de 15 será primo, será o 3. 15 dividido por 3, 5. Bom, não consigo mais dividir o 5 por 3, porque o 5 dividido por 3 não vai dar um resultado exato. Portanto, o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5, 1. Perceba o seguinte, o que eu tenho aqui é 2, 3 e 5. Esses números multiplicados, 2 vezes 3 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar o número 30. Então, eu acabei de decompor o 30 em fatores primos, 2, 3 e 5. Vamos fazer esse exemplo também com o número 60. O 60 dividido, o menor primo, lembrando, é 2. 60 eu consigo dividir por 2, dá 30.
O 30 eu ainda consigo dividir por 2, que vai dar 15. E aí, tendo em vista a lógica do exemplo anterior, o 15 vai dar por 3, que acabamos de fazer, não é isso? Dá 5. E o 5 vai dar por 5, que vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vai dar para a gente aqui o seguinte: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 será igual a 60. Está na mão. E essa multiplicação aqui vai dar o 30 lá em cima. Fechou então, turma? Tudo certo? Nos vimos no próximo vídeo com continuação de fatoração. Um grande abraço, fiquem com Deus, é nóis!